Olá, como vai? Seja bem-vindo. Hoje no Seminário de Negócios teremos um bate-papo muito interessante sobre o mercado imobiliário e a profissão de corretor de imóveis. E para isso, contamos com a presença do convidado, empresário do ramo, membro do Conselho de Corretores de Imóveis e do Sindicato de Corretores de Imóveis de Campo Grande, o senhor Cláudio Guzmão. Olá, Cláudio. Bom Tudo dia. bem? Tudo bem. O senhor, com toda essa experiência da parte teórica que vem da academia, da universidade e também da parte prática de vivência no próprio mercado, como que o senhor visualiza o mercado imobiliário nos dias de hoje? Eu vejo ele bastante competitivo. O profissional que não procurasse aprimorar na área, participando de cursos e palestras, com certeza ele vai ter dificuldade em deslanchar na profissão. E eu vejo a profissão assim bastante promissora. Então, diante desse cenário mostrado pelo senhor, esse conhecimento, exigência do público, quais são as oportunidades e desafios que você visualiza para os novos profissionais que estão ingressando no mercado de trabalho? Em relação à oportunidade, eu vejo que hoje a quantidade de cursos e palestras que tem disponível para o profissional se aperfeiçoar são várias. Basta que o profissional busque e participe desses eventos. Agora, em relação às dificuldades, o corretor de imóveis que não procurar se profissionalizar, ele, para conseguir buscar um espaço no mercado hoje, ele vai ter muita dificuldade pelo fato do cliente que está muito exigente. Então, perante isso, ou seja, essas oportunidades, desafios mencionados pelo senhor no atual cenário, do mercado da profissão, qual seria o perfil, ou seja, as habilidades e competências que esse profissional teria de desenvolver para atuar nesse mercado tão acirrado e competitivo de hoje? O corretor de imóveis hoje ele precisa ter um pouquinho de cada profissão. Ele tem que ser um pouco engenheiro, porque ele tem que entender de fundação, de acabamento, de construção, de localização. Ele tem que ser um pouco advogado, porque ele tem que orientar o cliente dele em relação à parte jurídica da transação. Ele tem que ser um pouco contador, porque ele tem que orientar o cliente dele em relação à parte fiscal daquela transação. Ele tem que ser um pouco psicólogo, porque ele tem que... O cliente muitas vezes ele não quer dizer a capacidade de compra dele, e o corretor tem que ter muita habilidade para tentar tirar essa informação para facilitar o trabalho dele. E também ele tem que ser um pouco administrador, porque ele tem que aprender a poupar quando ele faz uma venda. Porque se ele não fizer esse trabalho de poupança, o mercado, nem sempre você vende uma casa por semana, uma casa por mês. Beleza. Então a gente consegue perceber que essas habilidades e competências que o profissional tem que ter, eles não definem propriamente dito, mas agregam valores de suma importância para desenvolver a atividade, a profissão de corretor de imóveis, objetivando essa vantagem competitiva. Pois bem, a gente já comentou sobre o mercado imobiliário de uma forma geral, falando sobre o cenário, oportunidades e desafios. Falamos também sobre habilidades e competências, ou seja, a parte específica que o profissional do perfil do corretor de imóveis. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a profissão de corretor. Por exemplo, nós escutamos muito falar sobre transação e intermediação imobiliária, Então, quando inicia e termina esse processo de intermediação imobiliária? E o que é a intermediação imobiliária? A intermediação é quando o proprietário de um imóvel contrata um profissional para fazer a venda do seu imóvel. E ela se inicia com a contratação através de uma opção de exclusividade. E o término daquela transação é quando o corretor de imóveis concretiza a venda daquele imóvel, escritura no cartório, e, do meu ponto de vista, só se concretiza com a averbação da escritura na matrícula. Aí o correto seria o corretor ir lá no cartório, retirar a escritura e entregar para o seu cliente, concluindo o trabalho daquela transação. Outro ponto interessante de abordar é sobre o contrato. Então, qual a importância do contrato na intermediação imobiliária? A importância é uma segurança tanto para o proprietário como para o profissional. O proprietário, ele, quando contrata um profissional através de um contrato, ele vai ter a certeza
que vai ter alguém preparado no mercado para estar divulgando o imóvel dele. Um outro fator comentado nesse contexto é sobre a vistoria de imóveis. Quais são os cuidados que devem ser observados na vistoria de imóveis na venda? O corretor ele tem que, antes de começar a divulgar o imóvel, ele tem que fazer a visita em loco, ele tem que checar a parte estrutural do imóvel para ver se não tem nenhum vício de construção. Se tratar de um terreno, ele tem que fazer a busca na prefeitura do mapa, da quadra, ele tem que se certificar de que aquele lote que ele vai estar divulgando é realmente o lote que o proprietário mostrou para ele para venda, para ver em termos de localização. Em relação à parte documental, ele tem que fazer toda a verificação do documento do imóvel e do vendedor, para saber se não tem nenhum ônus, nenhum tipo de ação contra esse proprietário. E também ele tem que fazer aquele trabalho de vizinhança, de localização, para orientar o cliente em termos do valor de mercado daquele imóvel. Interessante. São vários pontos que têm que ser certificados, né? Então, seguindo essa mesma linha de abordagem, quais são os instrumentos para ser feita a intermediação imobiliária e, dentre esses, qual o mais importante? No meu ponto de vista, o mais importante é a parte documental do negócio, porque a responsabilidade civil hoje do intermediador é muito grande. Inclusive consta até no Código Civil a profissão do corretor de imóveis. Então ele tem que se certificar da lisura daquela transação. Essa lisura ele se certifica através de verificando na parte de certidões, que ele pode estar tirando tanto do imóvel, em prefeitura, em cartório, como dos proprietários, através de certidões de Receita Federal, Justiça Federal, Justiça Estadual, Tribunal do Trabalho. Tá. Agora focando um pouco mais na profissão. O que deve ser observado para o exercício público e legal da profissão? Primeiramente, o profissional, para ele estar atuando no mercado, ele tem que estar credenciado junto ao Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. E também ele tem que estar em dia com a anuidade dele com o Conselho. De preferência, se ele pudesse também se sindicalizar e estar em dia com o seu sindicato de corretor, no caso de pessoa física. E no caso de pessoa jurídica, ele tem que se filiar ao Secov, que é o Sindicato das Empresas Imobiliárias da cidade. Bom, agora para a gente finalizar a entrevista, né, o senhor poderia deixar uma mensagem aí para o pessoal que está fazendo o curso de negociações imobiliárias e também para os profissionais que estão ingressando nesse novo mercado tão competitivo e acirrado. O corretor de imóveis, para atuar no mercado hoje, ele tem que, antes de tudo, ele tem que estar bem preparado para enfrentar a concorrência, ele tem que ser ético, ele tem que ser uma pessoa cativante com o cliente dele. É uma profissão promissora, mas ao mesmo tempo é uma profissão bastante árdua e exige do profissional bastante perseverança. Porque eu vejo muitas pessoas que entram na profissão e desistem, porque é uma profissão que você não tem um salário fixo. Seu salário é feito através das suas vendas. E nem sempre as vendas se concretizam. E isso causa muita frustração em muitas pessoas. E eu mesmo passei por várias situações dessa. Só que hoje eu domino muito esse lado emocional. E é uma coisa que você sabe que você tem que plantar bastante para colher lá na frente. Então não adianta você entrar na profissão achando que vai vender toda semana, que não é bem assim. Você tem que ter muito dinamismo, muita força de vontade. Então, gostaria de agradecer, em nome da Universidade Católica Dom Bosco e da UCDB Virtual, a sua presença e disposição em participar no Seminário de Negócios, que com certeza foi de suma importância para agregar conhecimentos para quem é da área e para quem não é, que acabou conhecendo um pouquinho mais, e para quem está ingressando nesse mercado de trabalho. Obrigado. E a você, deixo o nosso muito obrigado por mais esse encontro, que com certeza cada dia fortalece mais nossa parceria. Um grande abraço e até a próxima.